Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Alessandra e hoje nós vamos falar sobre algo muito profundo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Já fazia tempo, que eu não gravava vídeos, eu estava com saudades. Eu gostaria muito de pedir a vocês também que vocês compartilhassem esse vídeo. Eu acredito que o que vai ser falado aqui hoje é muito importante para que todo o corpo do Senhor Jesus, toda a noiva de Cristo, todos aqueles que estão vivendo nesses últimos dias a angústia e a aflição, porque nós estamos vendo as coisas se cumprirem, as profecias estão se cumprindo dia após dia, estamos vendo os caos e catástrofes começando a se intensificar mais ainda. E isso eu tenho certeza que tem trazido angústia ao coração de muitos da noiva de Cristo. Mas o que o Senhor vai trazer aqui hoje para nós é justamente para que o coração de cada um de nós venha se tranquilizar. Porque tudo que estamos vivendo está debaixo do propósito do Senhor. Tudo que estamos vivendo, o Senhor projetou desde séculos e séculos, desde o princípio de tudo. Existe um plano. Deus ele tem uma agenda muito bem elaborada, muito bem feita, e que tudo que ele projetou está se cumprindo desde sempre e vai continuar se cumprindo. E nós, que somos a noiva dele, que somos a igreja do Senhor Jesus, estamos inseridas neste plano. Nós somos o propósito e o projeto de tudo isso. Porque o projeto e o propósito do Senhor é a salvação daqueles que se voltaram para ele e colocaram a vida na mão dele. Então a gente vai falar hoje de coisas muito importantes e a gente vai começar. Então, como eu falei para vocês, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo se vocês considerarem que ele é importante. Que vocês enviem para aqueles que vocês amam, que vocês sabem que estão sentindo aflição e angústia por esses dias. Que vocês curtam, deem like no vídeo, que vocês possam fazer comentários, porque tudo isso gera engajamento, gente, para o canal. E isso não é para mim, não é para que o canal fique famoso e eu me torne alguém conhecida, não. É um propósito, e o propósito é espalhar a palavra do nosso Deus. Vamos fazer com que essa palavra, este vídeo, este estudo de hoje, que eu digo que nem é um estudo, mas é uma profecia. Por que é uma profecia? Ah, você está dizendo que você é profeta? Não, eu não sou profeta. Mas essa é a maior profecia que existe. Porque a profecia da palavra de Deus é a verdadeira profecia. E nós vamos hoje verificar aquilo que o Senhor deixou na palavra como promessa profética, para que esses últimos dias que nós estamos vivendo se cumprissem da forma que Ele determinou que se cumprissem, certo? Então vamos lá, a gente vai começar. Eu gostaria de falar, primeiramente, a respeito de algo que eu considero que é bem importante, porque nós vamos pontuar aqui algumas coisas que, diante do propósito, do projeto de Deus, fazem parte, Deus, ele usa sempre explicações do cotidiano, dos acontecimentos, daquilo que ele criou no planeta, da natureza, das plantações, eu já falei isso outras vezes, das chuvas, da própria criação de animais, de peixes, de tudo isso, ele usa para que isso venha a ser como um farol para mostrar de como que se desenrola esse projeto do Senhor nas nossas vidas. Então eu gostaria de falar primeiramente a respeito das chuvas, do tempo de chuva, na terra da Palestina. Eu não vou nem falar Palestina, o povo chama hoje, aquela região de Palestina, mas eu vou dar o nome que o Senhor deu desde o princípio, porque quando o Senhor criou o povo de Israel e deu aquele lugar, para eles como herança, aquele lugar passou a se chamar a terra de Israel. Então nós vamos chamar de terra de Israel. Isso é algo que Deus nomeou e a gente vai usar, como o nome que Deus deu. Então, como que é esse conceito de tempos de chuvas, na terra de Israel? Bom, a terra de Israel, ela tem primavera, verão, outono e inverno, é claro, mas ela especifica-se mais em dois períodos, o período seco e o período chuvoso. Existe na terra de Israel o período em que
não existe chuva, que é totalmente seca, e o período onde acontecem as chuvas. Então, o clima verdadeiramente se divide em dois. E como que funciona isso? Então, a gente vai explicar um pouquinho para quem não conhece hoje, porque isso é profundo e necessário, porque a gente venha falar de tudo aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. O início das chuvas, ali na região de Israel, na terra de Israel, toda aquela região, né, onde está localizada a terra de Israel, ela se inicia no início de novembro, ou seja, já no outono. Existe um ensino que o outono, né, em Israel se inicia entre setembro e outubro, mas na realidade não é assim. O período de outono em Israel ele se inicia na realidade entre outubro e novembro, eu digo para nós, né, no nosso tempo. Por que você está falando isso? Porque eu já expliquei em outros vídeos que o calendário de Israel, na maioria das vezes, ele está sempre um mês atrasado, né? E como é que você pode me dizer isso? Aí eu vou explicar para vocês aquilo que eu já expliquei em outros vídeos, mas para quem não assistiu, para poder entender. Quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o sol, para a lua, para as estrelas, para a movimentação do sol, da lua e das estrelas nas constelações, a gente entende como que o calendário de Deus ele se movimenta. Então Deus ele usou e usa, né? Usou como criação a movimentação do sol, da lua, das estrelas dentro das constelações, ou seja, das estrelas que eu falo, porque as estrelas são as constelações. Essa movimentação é que faz com que o calendário de Deus seja mostrado para o homem, como que ele se desenrola. Então, na realidade, o tempo em que o calendário de Deus nos mostra que é o início, né, olhando para o nosso calendário, do outono de verdade na terra de Israel, ele é entre outubro e novembro, quando o sol está exatamente em cima da constelação, que eles têm que estar, né, para que isso seja chamado de outono, né, para que seja chamado o primeiro mês do outono, certo? Só estou dando uma explicadinha para quem ainda não assistiu meus vídeos, mas tudo bem. Então, o outono começa por volta de outubro a novembro, depende do ano. E no começo de novembro, né, em média, começa o tempo chuvoso, o período das chuvas na terra de Israel. E esse período das chuvas ele tem início em novembro e ele vai até o início, mais ou menos, de julho. Então, é um período chuvoso longo, né? E para que existe esse período chuvoso? Justamente para que possa haver as plantações e as colheitas, né? Para que o povo possa ter o alimento. Deus ele projetou tudo de forma muito correta para que as coisas acontecessem. Então, essa chuva, que é a primeira chuva que acontece em novembro, ela é conhecida e chamada até, nós conhecemos muito bem, nós que somos cristãos, como chuva temporã, ou as primeiras chuvas. Então, a terra de Israel está saindo daquele período de seca, que é um período grande também, né, de vários meses, e ela vai entrar no período chuvoso. Então, essa primeira chuva chamada de chuva temporã, ou primeiras chuvas, ela tem esse início, né, e ela continua acontecendo ali no começo de novembro, por volta de mais ou menos um mês, de 30 a 31 dias de chuva contínua. Essa chuva, ela molha aquela terra toda, que estava árida, né, seca, porque ficou muito tempo seco, e normalmente o mínimo de chuva que cai ali são 13 milímetros de chuva constante, né, nesse período. E essa chuva que é constante, ela é uma chuva que ela vem, ela não é uma torrente de chuva muito forte, mas ela vem para molhar a terra, para preparar essa terra para receber as sementes. As sementes do quê? O que é plantado ali? Primeiramente os grãos, né? Que são a cevada, o trigo e outros grãos. A gente vai se atentar naquilo que a palavra fala, mas existem outros tipos de plantação que são feitos justamente nesse período onde se inicia a chuva temporã, que prepara a terra. E depois, existe no final mais ou menos, como eu falei que ela vai até junho, mas aí, no final mais ou menos do inverno, que é por volta de fevereiro, certo? Que está dentro ainda do período do inverno, entendeu? A chuva começa no outono e ela adentra o inverno, e dentro do inverno ainda, né, nesse período de chuvas, que é o período de chuvas em Israel, acontece a chamada chuva serôdia, ou as últimas chuvas. Para que serve essa chuva? Essa chuva justamente é a chuva que vem para fazer com que as sementes que já brotaram se desenvolvam e venham amadurecer de forma correta
para estarem preparadas para a colheita, ou seja, para que haja uma colheita boa, uma colheita próspera, uma colheita perfeita. Essa chuva vem e faz com que os frutos eles desenvolvam-se e amadureçam para que essa colheita seja maravilhosa. E essa chuva, que ela cai por volta de fevereiro, ela é uma chuva torrencial, ela é muita água. São mais ou menos 214 milímetros de chuva em média. Então, uma torrente muito grande, uma torrente muito forte. Inclusive, ela é conhecida ali no deserto do sul de Israel, existe ali no deserto do sul de Israel, um deserto, né, chamado Negueb. Vocês já devem ter ouvido falar. Quem não ouviu falar, esse deserto fica ali ao sul de Israel e é uma terra seca e árida, é um deserto, certo? Mas esse deserto, ele tem uma coisa que é conhecida nele, chamada nele de torrentes do Negueb. E o que significa isso? Quando vem essas chuvas, que são as chuvas serôdias, que caem por volta de fevereiro, começam a cair forte por volta de fevereiro, no finalzinho do inverno, já para o período que vai se iniciar a primavera, e as colheitas dos cereais começam a acontecer na primavera, né? Elas vêm de uma forma tão grandiosa que quando ela cai nas montanhas ali desta parte sul de Israel, e elas descem, elas formam uma quantidade de água tão grande que elas descem no Negueb, e elas formam uma torrente de águas naquela região, que inundam aquele lugar de tal maneira que aquilo vira um rio. A torrente de água vem, ela cria dentro daquele lugar, daquele vale onde a água corre, um rio. E esse rio, ele faz com que toda aquela região desértica, seca, sem nada, floresça. Floresça de forma assim gloriosa, como algo que vem do próprio Deus, da mão do próprio Deus. E isso é algo impressionante. Depois eu vou mostrar para vocês algo que fala a respeito disso, que eu tenho certeza que vocês vão, assim, se emocionar como eu me emocionei. Mas, voltando a esse assunto, né, das chuvas, o que acontece? É justamente, exatamente dentro deste plano, né, que Deus usa de forma física, realmente, real, para que eles tenham como ter o alimento, né, a alimentação deles, a prosperidade, com as chuvas que vêm justamente no período de chuvoso, assim também o Senhor encaixou a salvação. Aí vocês vão me perguntar, como assim? Aí eu vou explicar para vocês. Eu já falei num vídeo que fala a respeito do avivamento, em janeiro do ano passado, foi exatamente, tem um ano isso já, eu falei para vocês aqui, quem assistiu o vídeo vai saber, que Deus ele vai enviar um avivamento. Eu não acreditava nesse avivamento e o Senhor me mostrou na palavra que sim, que esse avivamento é real, que esse avivamento existe, que esse avivamento está chegando. E o que acontece nesse período? Bom, eu expliquei para vocês que o Senhor me mostrou na palavra que a chuva temporã, ou as primeiras chuvas, conhecido como primeiras chuvas, ela foi quem? Ela foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus iniciou o seu ministério por volta do início do outono. Aí vocês vão me perguntar, como é que você sabe disso? Bom, se nós analisarmos que quando a mãe do Senhor Jesus engravidou do Espírito Santo, né, foi semeada pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus dentro dela, foi por volta de 6 meses depois do que aconteceu com justamente a mãe de João Batista. Isso foi interessante, né, porque Deus trouxe aquele que iria anunciar 6 meses antes, ele nasceu 6 meses antes, né, e 6 meses depois o Senhor Jesus nasceu, então existiu esse espaço de 6 meses. Então o que acontece? A palavra de Deus fala em Lucas, no capítulo, acho que é 3, se eu não me engano, eu já falei sobre isso também, que ali Lucas ele descreve exatamente em que período, em que ano, né, João Batista começou o ministério dele. E quando a gente vai analisar mediante os acontecimentos que estão descritos ali, a gente descobre que ele começou o ministério dele por volta do ano 29 depois de Cristo. E por volta do ano 29 depois de Cristo, provavelmente no início, né, do ano realmente do ano de Israel, porque eu falo 29 no ano que no calendário contado com o nosso ano, porque ali começou o calendário, né, antes de Cristo e depois de Cristo, que por sinal começou atrasado, porque o Senhor Jesus, nesse calendário que nós contamos, ele nasceu um pouquinho antes ainda do primeiro ano depois de Cristo, né? Mas coisas de erro de calendários, que eu já falei sobre isso também, que os calendários estão todos atravessados, estão todos errados, estão todos mal feitos, né? Justamente para confundir o tempo que nós chegaríamos hoje para sabermos exatamente em que período nós estamos, né?
mas o Senhor, ele é sempre bom e nos mostra. Então, voltando a essa explicação, ele começou por volta do ano 29 DC. E ele começou por volta justamente do período onde estava iniciando o ano em Israel, por volta de abril, por volta do período da Páscoa. E o Senhor Jesus teria começado o ministério dele 6 meses depois, por volta já do início do outono. Então, a gente vê que o Senhor Jesus veio de forma providencial a iniciar o seu ministério por volta do outono. E esse período do outono, que é justamente, se nós contarmos para trás, abril, e contarmos 6 meses para trás, a gente vai ver que vai dar justamente no outono de um ano antes, né? Da primavera próxima. A primavera próxima, que seria, no caso, a Páscoa. E quando a gente analisa que o Senhor Jesus pregou na terra de Israel por 3 anos e meio, por que 3 anos e meio? Porque o Senhor Jesus morreu numa Páscoa, certo? Então ele passou, e isso a gente pode ver no livro de, acho que é de João, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso também, que quando a gente conta ali, a gente conta que o Senhor Jesus, ele teve 3 Páscoas. 3 Páscoas que ele estava pregando. E a 4ª Páscoa foi justamente a Páscoa onde ele morreu pendurado numa cruz. Então, se a gente conta 4 Páscoas, então, de uma Páscoa para outra 1 ano, de outra para outra 2, de outra para outra 3, 1, 2, 3, e 3 anos seria a 4ª Páscoa, certo? E se nós analisarmos que ele também pegou 3 anos e meio, então ele começou 6 meses antes justamente deste período da Páscoa. Ele começou a pregar ali ainda no ano de 29, mas já perto do final do ano de 29, ou mais ou menos no meio, né, do ano de 29. E eu disse, né, nos meus estudos, analisando o contexto de também olhar para o espaço, para o sol, para a lua e para as estrelas, que provavelmente o Senhor Jesus teria morrido no ano de 33, na Páscoa do ano de 33, depois de Cristo. E isso faz com que a gente venha entender que as coisas, elas realmente se casam. Eu não estou fazendo aqui afirmações plenas, é assim. Eu estou dando uma explicação para vocês, como a gente, pesquisando, a gente tem uma base daquilo que parece que se encaixa dessa forma, que o Senhor Jesus teria morrido por volta do ano de 33, da Páscoa do ano de 33, e começado o seu ministério por volta do meio para o final de 29, que justamente daria os 3 anos e meio que ele pregou, né? E 3 anos e meio é um número profético, se nós analisarmos, sempre as coisas se cumprem em 3 anos e meio. Quando Elias, ele disse que não ia chover, que Deus mandou ele dizer que não ia chover em Israel, na terra de Israel, no período de Jezabel e Acabe, foram 3 anos e meio que não choveu na terra de Israel. O tempo do reinado do anticristo, o tempo realmente do reinado dele, na segunda metade da tribulação, são 3 anos e meio. O tempo do engano, que ele vai enganar as pessoas, inclusive Israel, até ele realmente começar a reinar como o rei maligno e perverso, o anticristo que ele vai ser, também são 3 anos e meio. Então isso é algo profético que a gente pode analisar, que sim, faz todo sentido que seja assim realmente que tenha acontecido. Mas então, se o Senhor Jesus morreu numa Páscoa, justamente 3 anos e meio depois do início dele ter começado o seu ministério, ele começou o seu ministério no tempo do outono, ou no princípio das chuvas, no tempo chuvoso de Israel. Ou seja, ele estava ali mostrando de forma profética que ele era a chuva temporã, ou as primeiras chuvas, que vieram para regar a terra, para trazer a pregação da palavra, para preparar esta terra, para receber o plantio de quem? Plantio da igreja. Para que a igreja fosse plantada, o Senhor Jesus teve que vir primeiro preparar essa terra. Então a gente sempre vê ali ele usando o termo de palavra, de pregação, de salvação, no sentido de colheita da igreja dele, como um exemplo de plantação, né? Sempre assim, ele sempre gosta de usar esses termos de exemplos assim, para poder a gente se localizar com as coisas que acontecem no nosso cotidiano, como que é o propósito de Deus, para que a gente venha entender, né? E justamente, se ele é a chuva serôdia, que preparou a terra para que quando ele foi, né, morreu e ressuscitou, e ascendeu aos céus, e enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo trouxe o iniciar da igreja, ou seja, começou a iniciar ali a plantação estava sendo lançada na terra, e ali começava a brotar as plantas, né, que dariam os frutos que vão ser colhidos da igreja. Então a igreja tem sido plantada nesse período, ela iniciou no Pentecostes, e ela tem sido plantada, e vem brotando como as sementes brotando como plantas, né, que estão
crescendo, 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 para chegar no momento em que elas vão ser colhidas, ou seja, a igreja, que é a representação do trigo, será colhida. E que colheita é essa? Nós sabemos que essa colheita do trigo é justamente o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é a colheita do trigo. E o que é mais interessante é que o período chuvoso ele vai ali de novembro até junho. E por volta de fevereiro começa essa chuva torrencial, que é a chuva mais forte, né? Que cai de forma torrencial. Mas em todo o período ali do outono, do inverno para a primavera, está chovendo. Está chovendo. E essa chuva, ela é justamente o período da igreja. O período que nós estamos, estes aproximados 2.000 anos, que não vai chegar a ser 2.000 anos, mas esses aproximados 2.000 anos da igreja, dentro, né, a igreja dentro desse contexto já existindo, né, na terra, ela está debaixo de um tempo de chuva. E que chuva seria essa? Justamente o Espírito Santo que vem caindo sobre a igreja, derramando a sua presença para que a igreja venha subsistir como tem subsistido por esse tempo todo. Mas esta chuva, ela é como gotas. Ela é como gotas. Nós temos visto toda a história da igreja. Primeiro a chuva serôdia aconteceu, então teve aquele início de uma terra preparada com a água do Senhor Jesus, sendo essa chuva, e iniciando a igreja e ela brotando num terreno muito fértil, que foi molhado pela própria chuva, que era o Senhor Jesus. Mas depois ela veio brotando e foi crescendo, está crescendo nesse período todo, simplesmente regada com gotas. Então tudo que temos visto na igreja, no nosso tempo, na história da igreja, são só gotas dessa chuva. Gotas que já fazem com que a gente se admire com tantas bênçãos, com quantas respostas, com tantos milagres gloriosos que o Senhor fez neste período da igreja. Mas então, o que virá? Quando, como promessa de Deus está na palavra dele, que ele enviaria a chuva serôdia, e essa chuva será torrencial, o que virá? O que o Senhor vai trazer para nós, neste período de avivamento, onde a chuva não vai ser só gotas, como tem caído sobre a igreja, mas será águas torrenciais, que serão jorradas sobre a igreja neste período, para que a igreja possa ter os seus frutos e as suas sementes amadurecidas ao ponto de preparar esta plantação, né, que somos nós, o trigo do Senhor Jesus, para esta colheita. Então, algo glorioso está para acontecer. Este avivamento, ele será essa chuva torrencial que vai vir sobre a igreja. E ela está já caindo. As gotas já estão aumentando. Deus já está mostrando esse mover. E isso será algo precioso e maravilhoso que a igreja vai viver nos nossos tempos. Quando a gente para pensar que esse período, né, de seca, que é no caso o verão, é um período que essas chuvas elas simplesmente param, o que a gente entende que isso vai acontecer? Justamente vai ser um tempo de seca, aonde será justamente o período em que entrará essa história de propósito de salvação dentro da grande tribulação. Então, a grande tribulação será justamente o período onde vai haver seca, será o conhecido verão, né? Dentro dos parâmetros de a gente olhar para esse período chuvoso, aonde o Espírito Santo já não estará mais na terra, como gotas, né? Caindo como gotas, como acontece hoje ainda no período da igreja. Isso é glorioso, isso é interessante, isso é muito, muito maravilhoso. Quando a gente olha justamente para o mês de fevereiro, isso tem algo também muito precioso, por quê? O mês de fevereiro, ele é ali, fevereiro para março, né? Ele é conhecido em Israel como mês de Shevat. Esse mês de Shevat, que justamente ele cai entre o mês de fevereiro e de março, que é justamente o período das chuvas, ele é conhecido como o 11º mês. Esse mês, que se inicia, como eu falei para vocês, né, no início de fevereiro e vai até março, a gente não tem como falar um dia, porque cada ano acontece num dia diferente, né? Mas sempre de fevereiro para março, ele é justamente conhecido como o mês do chamado Ano Novo das Árvores. E o que significa isso? É justamente porque esse período da chuva é um período onde tudo de forma vegetal floresce.
floresce porque a chuva que vem torrencial, ela faz com que floresçam as árvores. Então ele é conhecido como o Ano Novo das Árvores. Esse mês ele é conhecido como o Ano Novo das Árvores. E ele é conhecido como o mês que se inicia grande prosperidade em Israel. Ou seja, bênçãos de Deus caem nesse período, que é conhecido como um período de chuvas torrenciais, que trazem para o povo de Israel todo o desenvolvimento das plantas, né? Que o inverno vem, querendo ou não, o inverno é frio, muitas plantas secam, árvores secam, né? E a primavera a gente sabe que é o período de florescer tudo novamente. Então esse mês, que justamente é o mês das chuvas, ele é conhecido como o mês desse presente, que é o Ano Novo das Árvores, onde tudo floresce. Isso é algo muito profético também. Quando a gente analisa isso, a gente vê que isso é algo muito profético. Eu vou abrir aqui no livro de Tiago, para a gente dar uma olhadinha no que está falando aqui no livro de Tiago. E a gente vai prosseguir, eu vou continuar explicando para vocês a respeito disso. Tenho bastante coisa para mostrar para vocês hoje, então eu tenho que ir com calma, mas a gente vai conseguir falar aquilo que o Senhor quer que a gente fale. É Tiago 5, 7. Vamos ver aqui o que o Senhor tem para nós. 5, 7. Então vamos lá. Preste atenção. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, o que a palavra está querendo aqui nos dizer, gente? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. O que nós estamos esperando? Não é a vinda do Senhor Jesus? Nós não estamos aguardando, assim, ansiosamente que o Senhor Jesus venha arrebatar a igreja dele, mas a palavra diz para que nós sejamos pacientes. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Quem é o lavrador, gente? Quem é o lavrador que tem aguardado com paciência o precioso fruto da terra? A palavra nos diz que aquele que é o dono da terra, o lavrador, é o próprio Deus. Quando a gente vê as passagens que falam, né, de colheita, ela nos diz que o lavrador ou o agricultor é o próprio Deus. Então, Deus, ele aguarda com paciência esse precioso fruto da terra, até que ele receba a primeira e as últimas chuvas. Então, o Senhor Deus, com todo o seu propósito e projeto que ele elaborou, ele aguardou e aguarda com paciência o Senhor Jesus ser enviado, o Senhor Jesus com as primeiras chuvas preparar a terra, a igreja começar a ser plantada, a igreja começar a brotar, essa semente começar a nascer, e ele aguarda o quê? As últimas chuvas que trarão realmente este precioso fruto da terra. E quem é o precioso fruto da terra? Senão a igreja, ou o trigo, que será colhido. Deus aguarda, gente, com paciência, o precioso fruto da terra. E esse fruto somos nós. Deus tem aguardado ansiosamente este momento, desta colheita, onde ele vai poder levar para ele o fruto precioso da terra, que ele preparou, em todo esse propósito, em todo esse plano que ele fez de salvação desde o início de toda a história, onde ele planejou salvar a humanidade. Ele tem aguardado com paciência esse precioso fruto da terra. Agora eu vou abrir aqui em Salmo 126 e a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Salmo 126. É 126, 4. Aqui fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O que eu falei para vocês a respeito das torrentes do Neguebe? Que é aquilo que eles pediram para que Deus restaurasse a sorte deles, como as torrentes do Neguebe, ou seja, como as águas que vêm como enxurrada, que vêm no Neguebe e fazem com que tudo floresça, com que tudo brote, com que a prosperidade, com que as plantações, com que tudo brote. Isso é algo glorioso. E Deus, ele tem um propósito em tudo isso. Deus não tem feito tudo isso à toa. Deus tem um propósito. O plano dele está se cumprindo. E nós que somos a igreja dele, qual é o propósito que Deus tem para nós dentro de todo esse período? O que nós representamos? O que representa este avivamento, né? Muitos se perguntam: Senhor, por que nós teremos que estar aqui? As coisas estão ficando difíceis. Vem buscar a sua igreja, tira a gente dessa terra. Está tudo muito difícil, mas
Deus preparou a sua igreja para este período. As sementes estão amadurecidas, aliás, elas estão brotadas e crescidas para este momento. A igreja está preparada para este momento. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós, a noiva do Senhor Jesus, foi preparada por Deus para fazer parte deste propósito de salvação. O Senhor Jesus, ele vem e faz a parte dele. E a igreja, ela também vem e está aqui para fazer a parte dela. Existe um propósito na vida da igreja neste período onde o avivamento vai ser derramado. Por quê? Se a gente abrir lá em Gênesis, eu vou abrir para vocês, 2:18, o que está escrito lá? Vamos ver. 2:18. Aqui. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que significa isso? O que significa esse ser idônea? Deus, ele fez para Adão uma mulher, né, uma auxiliadora ou uma esposa, né, que lhe fosse idônea. O que nós somos para o Senhor Jesus hoje? Porque o Senhor Jesus também tem uma mulher que foi preparada pelo próprio Deus, a noiva dele, para ser a esposa dele e lhe ser idônea. E o que é ser idôneo? Eu vou ler para vocês aqui o que é ser idôneo. Só um minutinho. E eu vou mostrar para vocês. Ó. O significado de idôneo: que é próprio ou conveniente para alguma coisa, que tem capacidade de conhecimento ou competência para realizar bem alguma coisa, apto, capaz e competente. Aí está dizendo assim, que é digno de... Peraí, gente, que eu estou lendo, tá? Que é digno, honrado e de honestidade inquestionável. Essa é a idoneidade da mulher que o Senhor Jesus tem como noiva e que ele aguarda que cumpra o propósito dele nesses últimos dias. Nós temos um propósito aqui nessa terra. E é óbvio que nós não seremos tirados daqui enquanto nós não cumprirmos o propósito de ser a auxiliadora do Senhor, que lhe é idônea, a quem ele deu a capacidade de passar por este período do grande avivamento, de ser o instrumento dele, de trazer a luz dele, de fazer com que a glória dele brilhe neste mundo, para cumprir o propósito que a igreja tem nessa terra. E qual é o propósito que a igreja tem nessa terra? Isso é interessante a gente dizer, né? Qual o propósito que a igreja tem nessa terra? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, vamos ler aqui. Qual que é essa missão, né? E disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Outro versículo. Então Jesus, aproximando-se deles, disse-lhe: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então a gente vê que a igreja estaria aqui, sim. E ele estaria sempre conosco, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Aí tem aqui uma passagem que diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é a igreja, esta é a noiva de Cristo, que diz ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para essa sua colheita. Mateus 9, 37 e 38. Então a gente vê aqui que a missão da igreja, da noiva do Senhor Jesus, é justamente essa: ser aquela que é enviada por Deus para trabalhar nesta obra gloriosa dele, que é a colheita dos últimos tempos, que é justamente a colheita, a última colheita, a colheita do avivamento para os últimos dias, aonde o Senhor vai derramar a água torrencial gloriosa, fazer com que essas sementes elas sejam amadurecidas, ou seja, trazer mais
mais pessoas para que sejam colhidas, para que sejam preparadas, para que tenham as suas vidas preparadas. E quem é esses em que Deus vai enviar? Em quem Ele está confiando para esta missão? Que faz parte desta salvação tão gloriosa, desse plano de salvação, do qual o Senhor Jesus foi o principal, né? Daqueles que participam de tudo isso, que foi aquele que deu a vida dele, que derramou o sangue dele, que o Senhor Deus enviou, e ele aceitou para justamente cumprir este propósito de salvar, né? De ter como salvar aqueles que realmente confiassem nele. E nós estamos aqui para cumprir esta missão, esta segunda parte, que é justamente ensinar aqueles que estarão nesses últimos tempos e que vão ser pelo Senhor avivados por este avivamento glorioso do qual a igreja vai participar, fazendo sinais gloriosos, sendo aquela que traz à luz os luzeiros dos últimos dias, ou os trabalhadores da última hora, que estão sim lá, né? Como eu já preguei isso no vídeo do avivamento, eu já preguei isso também no vídeo em que fala sobre a igreja ser aquela que vai colher no período dos últimos tempos, está lá já no campo, né? Não será tirado e deixado outro. Por quê? Muitos estarão trabalhando neste último momento, mas aqueles que forem esses trabalhadores da última hora serão tirados, deixados outros. Eu já falei disso num vídeo, né? Só estou dando uma pincelada. Então, a gente vê que a igreja tem um propósito de estar aqui na Terra. Nós não poderíamos ter sido tirados daqui. Porque qual seria a nossa utilidade para Deus? Como seríamos nós, essa esposa idônea, ou esta mulher idônea que Deus preparou para o Senhor Jesus, ou seja, a esposa que será a esposa do Cordeiro, a noiva de Cristo, se nós não cumprirmos justamente o propósito que Ele tem para nós? Isso é algo assim precioso demais, gente. Isso é algo muito importante. Mas como será tudo isso? Justamente a gente vai falar agora daquilo que Deus vai enviar juntamente com este avivamento. Porque nós sabemos que esse avivamento será no meio do caos. A gente vai dividir esse estudo em duas partes. Nós vamos falar depois deste caos. Mas a gente já sabe que este avivamento, ou seja, a igreja, ela vai viver este avivamento no meio do caos. E o caos já está aqui, gente. Se intensifica cada dia. Só para cumprir aqui o propósito que Deus disse que iria acontecer. Mas eu quero mostrar para vocês algo agora. Eu vou mostrar aqui para vocês. Que eu acredito que vai fazer vocês entenderem a primeira parte daquilo que eu estou falando. Espera aí. Vou colocar aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Prestem atenção. O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto, árido, inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto. O mesmo que Deus faz com o Negueb. Ao sul de Israel, o Negueb é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdias, as montanhas se enchem de águas e, transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negueb. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes no Negueb. Agora imagine esse rio transbordando em seu interior. É isso que acontece com os sedentos pelo Espírito Santo.
Sua alma é completamente inundada, e o que antes era uma vida seca e vazia passa a ser completamente cheia da presença de Deus, tornando essa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vocês conseguem entender, gente, o que é que Deus tem planejado para as nossas vidas? O que é que Deus tem? Esse avivamento que está projetado, que está no coração de Deus desde o princípio de tudo, é algo que está planejado justamente, e que quando Ele mostra para nós aquilo com o qual Ele comparou esta obra, a gente se emociona de ver, gente, que coisa gloriosa. Como Deus faz florescer o deserto, como Deus traz prosperidade, como Deus traz vida, como Deus restaura o deserto, como Deus restaura aquilo que está seco, Deus traz vida. Eu quero ler para vocês aqui agora, João 14, 12. João 14, 12. Deixa eu só ver. Aqui. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais, guardarás os meus mandamentos. Acho que não é aqui não, acho que eu anotei errado. Deixa eu ver. É 12, gente, eu tô lendo 14. É 14 e 12. Então, João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, esta obra, esta promessa que o Senhor Jesus deixou para a igreja dele, dizendo que ele iria para o Pai, mas aqueles que crescem nele fariam as obras que ele faz. Essas obras que ele fez, a igreja vem praticando em todo este período. Como eu falei, as gotas estão caindo em cima da igreja, fazendo com que essa semente brote, com que essa semente cresça, com que essa semente germine, mas outras maiores farão. Estamos chegando nesse momento em que essa promessa de outras maiores farão está para se cumprir. Porque nós, como parte deste plano de Deus, desta agenda de Deus, deste projeto de salvação de Deus, fazemos parte como a companheira idônea, a mulher idônea, a esposa de Cristo, a noiva, né, que se tornará a esposa de Cristo e que está junto dele para completar este projeto que ele tem. E que importância a gente tem, né, olhar para tudo isso? Eu quero ler mais um versículo para vocês, porque é algo glorioso. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. Presta atenção. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, além de nós termos uma missão que está prestes a realmente ser cumprida e se findar, muitos dizem que a igreja já terminou o seu trabalho aqui. Não. A igreja não chegou ainda. Está chegando o momento no qual ela foi preparada para cumprir o seu propósito. Então, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que isso significa? Significa que junto com esta missão, Deus trará coisas gloriosas. E eu vou mostrar para vocês agora o que Deus tem planejado para a igreja que o ama. Eu vou mostrar isso para vocês agora e eu acho que é glorioso nós imaginarmos tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor tem planejado, tudo aquilo que o Senhor tem, sabe, projetado aqui. Só um minutinho. Olha só essa passagem que está em Ezequiel 34, no versículo 25. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra. Estamos nesse período. E acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto. Mesmo dentro do deserto, habitaremos em segurança. E dormirão nos bosques.
E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, e chuva de bênçãos será. Então essa chuva que vai descer, que é a chuva serôdia, ela não só será um avivamento que o Espírito Santo trará para preparar a igreja e para encher a muitos com o seu Espírito e fazer a igreja gloriosa estar preparada, estar amadurecida para o momento da colheita. Não, ela também será chuva de bênçãos. Deus, ele tem coisas preparadas para aqueles que o amam e que ele ainda não nos revelou. Vamos ver o que mais o Senhor tem para nos dizer. Olha só. O Senhor meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sabemos que estão vindo dias difíceis, mas primeiro vamos focar nas bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, a igreja, nesse período, não vai passar necessidade. O que mais tem aqui? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, e nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Prestemos atenção. Essa está em Mateus 6,26. A primeira que eu li está em Filipenses 4,19. Vamos à próxima. Salmos 81,10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Salmos 81,10. Então Deus, ele vai encher a nossa boca da palavra dele e a nossa vida das bênçãos que ele tem. Salmos 34,10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Aí a gente fica pensando, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Sabemos que temos uma missão, que estaremos aqui no momento mais difícil em que a terra vai enfrentar antes da tribulação, porque eu quero deixar bem claro que isso ainda não é a tribulação. Isso é o momento que Deus preparou para salvar aqueles que ele ama e que ainda não amadureceram como sementes, como o trigo que precisa ser colhido. Então ele quer salvar e ele trará a última chance, porque Deus sempre traz a última chance. Quando Jonas não quis ir pregar em Nínive, porque sabia que Deus era misericordioso, Jonas estava negando a Nínive o direito de terem a segunda chance. Mas Deus insistiu e deu a eles a segunda chance. Então, todos aqueles que estiverem neste período, ouvindo esta pregação e se arrependerem, estarão tendo a segunda chance. E essa segunda chance, ela será para preparar a semente, amadurecer a semente para esta colheita, que é o arrebatamento. A colheita do trigo é o arrebatamento da igreja. Eu tenho mais coisas para mostrar para vocês. Vamos lá. Peraí. Aqui. Eu acho que esse daqui... Ver se eu consigo. Vou colocar na tela para vocês verem também. Porque eu acho que vale a pena. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Vamos lá, só um minutinho. Ok, consegui. Deixa eu só ajeitar, gente, para mim poder conseguir que vocês leiam também. Aqui, pronto. Aqui, pronto. Então, vamos lá. Bom, eu falei para vocês que o mês, que é o mês das chuvas, que é justamente entre o mês de fevereiro e o mês de março, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aí. Que fica entre justamente o mês de fevereiro e o mês de março, ele é o mês que se inicia as chuvas, é o 11º mês. E o 11º mês, o Sol está justamente na constelação de Aquário. O que isso significa? Nós estamos falando de horóscopo? Claro que não, gente. A gente sabe que as constelações que estão lá no céu, elas são as constelações que mostram exatamente o mês em que nós estamos na agenda do Senhor, no calendário do Senhor. E o mês que está justamente sobre o mês
a constelação de Aquário é o 11º mês. O 12º mês é a constelação de Peixes. E o primeiro mês do ano é a constelação de Carneiro. Então, é Aquário, Peixes e Carneiro. Eles estão numa sequência mesmo. Então, fevereiro, que é justamente esse tempo em que as chuvas serôdias são derramadas sobre a terra de Israel, ela está justamente neste mês que representa a constelação de Aquário. Vamos ver o que Deus tem preparado aqui para nós. É a constelação no céu noturno sobre Israel do mês de Shevat, que é o mês que eu expliquei para vocês, que justamente é conhecido como o Ano Novo das Árvores. Aquário retrata um homem derramando água e urna na boca de um peixe. É apropriado que este seja também o ápice da estação chuvosa em Israel, onde as águas estão sendo derramadas dos céus para saciar a terra, sedenta no natural. Além de ter um paralelo natural, há também um paralelo muito espiritual. Nesta constelação, o homem representa Deus. Deixa eu subir aqui. Peraí. Deixa eu... O homem representa Deus. Deixa eu subir bastante, que assim eu já consigo ler. A água como o Espírito Santo e o peixe como nós, filhos de Deus, recebendo o Espírito Santo. Isso nos mostra que este mês é um mês de abundância natural e espiritual do Senhor. Então a gente está vendo aqui nesse texto que Aquário ele representa justamente um homem com um jarro de água, derramando este jarro na boca de um peixe. Gente, isso é muito providencial, porque o Senhor está derramando a chuva serôdia, ou o Espírito Santo, sobre a igreja, que é a representação do peixe, certo? Mas ele também está derramando águas para trazer a abundância, justamente que representam a prosperidade, porque as águas, elas fazem com que os frutos brotem, elas fazem com que a prosperidade venha, como está escrito aqui em Isaías 43, vamos ver o que está escrito aqui, ó. 43:3, caracteriza-se este mês lindamente dizendo: vou derramar águas para matar sua sede, irrigar seus campos secos, e derramarei meu espírito sobre seus sedentos e minha bênção sobre os seus filhos. Eles prosperarão como a grama. Peraí, vou subir. Acho que eu fui ao contrário, né? Eles prosperarão como a grama regada, como salgueiros na margem de um rio. O Pai está derramando o seu espírito e as suas bênçãos em porções dobradas neste mês. Então a gente está vendo, tudo se encaixa. Porque o Senhor está mostrando para nós. Eu achei interessante, e eu ainda não comentei isso, que uma irmã que eu conheço, que faz parte do meu grupo de estudos, teve um sonho justamente com o mês de fevereiro, com uma data específica, como Deus dizendo que esse mês seria o mês do Senhor Jesus, né? E a gente foi estudar, porque ela me contou, eu fiquei curiosa, falei, vamos tentar entender o que Deus está querendo dizer. E o que Deus mostrou para nós é que justamente neste período ele estaria derramando o quê? Bênçãos e prosperidades sobre o seu povo. Bênçãos e prosperidades em forma de quê? De chuvas. E essa chuva não representa só a prosperidade do Espírito Santo, a prosperidade espiritual ou o avivamento que Deus está mandando, mas ela também representa que Deus vai guardar o seu povo no meio do caos. Que no meio do caos, ele não permitirá que a noiva dele venha passar por situações difíceis, venha passar por aperto, venha passar por fome, venha passar por tristezas, no sentido de ver a falta de provisão. Não, mas Deus vai derramar sobre nós grandiosa bênção, grandiosa prosperidade, para que aqueles que olharem para esta noiva, esta igreja, saberão que o Senhor é conosco. E que é o Senhor quem está provendo. E isso é interessante a gente falar, porque Deus ele promete cuidar dos dele e da nossa família, né? Daqueles que são fiéis, daqueles que realmente são a noiva de Cristo, daqueles que realmente têm negado a si próprio para fazer a vontade do Pai. Ele promete trazer sobre nós bênçãos e prosperidade. Ele promete trazer sobre nós a provisão. Ele promete que não vai deixar a sua igreja desamparada no meio do caos. Sabemos que o caos está vindo, mas sabemos que ele não vai deixar a noiva desamparada. Isso é importante a gente falar. Deixa eu ver aqui para ver. Eu
tenho mais uma coisa para falar para vocês, mas isso aqui eu vou deixar por último, gente. Isso aqui é a cereja do bolo que o Espírito Santo me mostrou, tá? É muito, muito importante, muito glorioso, mas só depois. Então tá. A gente já falou sobre o avivamento, sobre a chuva serôdia, sobre o Espírito Santo descer, sobre as águas que vão regar a terra. A gente já falou sobre tudo isso, mas a gente sabe que junto com esse avivamento e com essa bênção que o Senhor está trazendo e derramando sobre nós neste período, que vai iniciar, justamente Deus está apontando, ó, o momento em que as chuvas caem, o momento em que a chuva serôdia desce, e isso de forma física é o momento que eu estou mostrando para vocês, que eu vou derramar sobre vocês bênçãos, que eu vou derramar sobre vocês a unção, que eu vou derramar sobre vocês justamente essa capacidade, né, para que nós façamos e cumpramos a missão que a igreja ou que a noiva de Cristo tem nessa terra, que é justamente ir pregar e mostrar a glória dele, maiores ainda do que ele fez, outras maiores ainda do que ele fez. Isso nós vamos viver neste período, mas sabemos que estaremos no meio do caos, gente. E o que significa estar no meio do caos? É algo complicado da gente dizer, né? Porque... Vou passar isso aqui para mim, virar aqui só para me ver. Estaremos vivendo dias difíceis, momentos difíceis, estaremos dentro do caos. E eu acho importante a gente falar isso porque eu quero mostrar para vocês aqui justamente em que parâmetros estará esse caos. A gente já está vendo tudo isso acontecer, a gente já está vendo tudo isso ser mostrado, né? E acontecendo e se cumprindo, e a gente sabe que isso é real. Deixa eu só ver o que está escrito aqui em Romanos, gente, só um minutinho. Para mim poder. Romanos 8. Romanos 8, 22 e 23. Só um minuto. Sim, aqui justamente está falando daquilo que eu vou falar, do caos, né? A terra já está entrando em grande convulsão, em grande caos. A gente está vendo isso. Desculpa, gente. E o que a palavra fala para nós a respeito disso? Que está justamente em Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, não é isso que tem acontecido, gente? Aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Nós sabemos que nós estamos aguardando essa redenção e gememos, né? Esperando essa redenção. Mas a natureza também, ela também geme, aguardando que aconteça isso. Então, este gemido da natureza está se intensificando agora. A natureza está entrando em um momento de caos, realmente, onde ela está se manifestando como quem está sendo sufocada pelo pecado desse mundo. Então, a natureza geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre esse caos, que justamente é um caos em vários sentidos. Existe o caos climático. Nós vamos falar primeiro sobre o caos climático e nós vamos explicar cada ponto deste caos que justamente a igreja já começou a viver e estará vivendo, e aonde Deus vai usar a igreja como luzeiros nos últimos dias para pregar, e aonde todos aqueles que olharem para a igreja saberão que o Senhor está com eles, o Senhor está com a igreja, o Senhor está com seus filhos, o Senhor está com o seu povo. Isso é glorioso, vamos prestar atenção. Eu vou abrir aqui em Lucas, no capítulo 21, Lucas 21, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o caos. Eu quero mostrar, pontuar para vocês entenderem exatamente tudo que está acontecendo e como as coisas estão inseridas e como tudo está se encaixando. Então, Lucas 21, 11. Então, vamos ler aqui Lucas 21, 11. Então, vamos falar um pouquinho do caos climático. Então, a gente sabe que a Terra geme por causa das coisas que estão acontecendo, aguardando a redenção dos filhos também, e a sua própria redenção, né? Então, aqui em Lucas 21, 11, está escrito: haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Então,
o grande terremoto e os grandes sinais nos céus, a gente sabe que são justamente as coisas climáticas que já estão se movendo, já estão acontecendo. A gente sabe que o Sol está entrando em constante colapso, com explosões solares e um calor tremendo, que a gente sabe que é bíblico e que nunca se viu verdadeiramente na Terra, tudo está se cumprindo. Então, o caos climático já está instaurado, a Terra está gemendo, ou toda a criação, né? Porque toda a criação, céu, lua, estrelas e toda a Terra em si, a criação de Deus está gemendo, justamente neste momento, aguardando a redenção, não só deles, como dos filhos de Deus que vão ser redimidos. Aí a gente vai para Lucas 21, 25 e 26. Lucas 21, 25 e 26. Aqui fala a mesma coisa. Haverá sinais no sol, como eu acabei de falar. E eu não estou falando das catástrofes finais. Aqui está falando sinais. Sinais são coisas pontuais, que nos mostram que algo está começando a acontecer, que está diferente, né? Então, tá vendo sinais no sol? Tá. Explosões solares constantes, que estão mexendo com a Terra, causando terremotos, que estão mexendo com a Terra, trazendo calor, tempestades, mudança de clima. Tudo isso está se movendo de uma forma muito rápida. Então, esses sinais no Sol, na Lua e nas estrelas traz para nós essas mudanças que a gente está vendo acontecer. E sobre a Terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Isso aqui também é um sinal muito profético que a gente está vendo acontecer. É como se Deus estivesse enviando um anjo para sacudir os mares, gente. A gente está vendo, eu já tinha feito um vídeo dia 30 de setembro falando sobre isso, sobre este algo profético que Deus me mostrou. Está acontecendo muitas coisas no mar. O mar ele está revolto, o mar está entrando com pequenos tsunamis em várias cidades, em vários países. Está acontecendo essa mudança do mar. É como se o mar estivesse perdendo os seus limites, porque Deus disse que colocou limite, né, nas águas do mar. É como se Deus estivesse tirando esse limite, então a água do mar está entrando. A água do mar está invadindo um monte de lugares, a água do mar está trazendo, está com revoltas, com muitas ondas, e a gente sabe que tem previsão de tsunamis, de coisas maiores. Está acontecendo coisas que estão movendo os mares, movendo o céu, movendo a terra, e isso é justamente o caos climático que nós, a igreja, a noiva de Cristo, estará vendo aqui agora na terra e neste período do avivamento, enquanto estivermos aqui. Nós já estamos vendo, gente. Sabemos que tudo isso vai se intensificar. O movimento do mar, o aumento de tsunamis, o aumento de catástrofes, o aumento de terremotos, o aumento do calor, o aumento de explosões solares e toda essa movimentação que traz tempestades gigantescas, ventanias, excesso de neve, toda essa mudança climática, esse caos climático que nós estamos vendo aqui é parte de todo este propósito de Deus. Por quê? Porque justamente nessa angústia em que as nações terão, em que ele vai ter a oportunidade de trazer para ele aquelas últimas ovelhas do seu aprisco que faltam, que serão justamente ganhas ou estarão amadurecendo neste último momento. Tá, a gente está falando do caos climático, eu já mostrei para vocês aqui, agora a gente vai para Apocalipse, e a gente vai falar de pontos específicos do caos, né? A gente sabe que os selos mostram pra gente justamente as dores de parto. Tem gente que não concorda, né? Mas eu tenho mostrado ponto a ponto que a abertura dos selos é justamente este momento que nós estamos vivendo, aonde como é que fala? As dores de parto, elas estão se intensificando e elas estão acontecendo como está escrito para nós aqui nos selos. Então, eu já fiz vários vídeos explicando sobre isso, que o primeiro selo é justamente o início da peste, né? Que foi essa peste mundial que aconteceu aí, que nós vimos, né? A gente sabe que essa peste, e é engraçado quando a gente fala para analisar, a gente vai ler aqui agora e vocês vão entender. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o arco, ele tem o que nele, gente? Porque um arco sem flecha não funciona para nada. Então, o arco tem uma flecha, certo? E uma coroa. Então, este cavaleiro, ele ganhou um arco e uma coroa, ou seja, ele ganhou deixa eu arrumar uma palavra bem, para mim poder falar aqui, né? Pra gente prosseguir. Ele ganhou o antídoto, né? E ele ganhou a peste e o antídoto, a flecha e a coroa. E ele saiu vencendo
e para vencer. Ou seja, ele iniciou um momento da história que justamente estava se iniciando os selos que estavam sendo abertos, se iniciando a parte pior das dores de parto se intensificando, e isto iniciou para que se cumpra o propósito de Deus. Então, o primeiro selo é a peste. O segundo selo, muitos falam que ele é a guerra, mas se nós pararmos para pensar, quando a gente lê aqui, ele não é exatamente e especificamente a guerra. Ele nos mostra o quê? Quando o selo se abriu. Por isso que eu falo, abriu-se o primeiro selo e já abriu-se o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu um segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E a seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então, o que é o segundo selo, gente? É a tirada da paz da terra. E isso já aconteceu. A paz da terra foi tirada justamente quando começou a se movimentar a peste, começou a se movimentar também a tirada da paz da terra. Vocês parem e analisem como começou um caos generalizado no mundo. O mundo ele começou a ficar de uma forma tão avassaladoramente sem paz, as pessoas começaram a ficar revoltas, os países começaram a ficar revoltos, e a coisa só veio se desenrolando. A peste veio se desenrolando, a falta de paz veio se desenrolando, e com o final desta falta de paz, ele recebe também o quê? Uma grande espada. Então, a grande espada, a gente vê que é o culminar, ou o cumprimento final deste selo, que eu digo sempre que é a Terceira Guerra Mundial, Terceira G. O terceiro selo, todo mundo diz, o selo da fome. Mas quando a gente para ler aqui, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouviu como uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Então aqui não está nos especificando exatamente a fome. Óbvio que é o que se iniciou para causar a fome, mas aqui está nos mostrando a caristia que traz a fome, porque as pessoas com todos esses acontecimentos, as pessoas estão passando a não ter dinheiro para comprar os alimentos, e os alimentos estão aumentando de preço. Isso vem acontecendo de um tempo e agora está se intensificando mais, ou seja, a caristia que traz a fome, mas não é só a caristia que traz a fome, mas aqui está nos mostrando primeiro a caristia que traz a fome, mas no meio desta caristia que traz a fome, o que o Senhor ele diz aqui? E não danifiqueis o azeite e o vinho, ou seja, azeite e vinho, símbolo da igreja, o azeite, o Espírito Santo, o vinho, o sangue de Jesus. Essa aqui é a representação da igreja. A igreja não será danificada no meio dessa caristia. O que está dizendo para nós? Aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, gente, que dentro desse avivamento, Deus vai derramar também sobre nós a provisão e a prosperidade, mesmo no meio do caos, mesmo quando muitos estiverem sem nada, mesmo quando muitos estiverem sem condição, mesmo quando muitos estiverem passando fome, mesmo quando os alimentos faltarem, mesmo quando a água estiver escassa, mesmo quando a coisa estiver se intensificando, a igreja será cuidada. Deus trará a condição, a prosperidade, Deus trará a provisão, como ele trouxe a provisão a Elias no tempo em que os corvos o alimentaram. Depois a viúva, que teve a provisão de Deus sobre a vida dela, também no meio da fome, o alimentou. Ou seja, Deus trará juntamente com o caos a provisão. A igreja dele não será danificada. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, esse tempo de caristia que traz a fome não vai danificar a igreja do Senhor. Nós vamos viver. Nós vamos ter que estar confiantes neste momento em que Deus vai cuidar do seu povo. Nós veremos milagres gloriosos. E aí a gente passa para o quarto selo, que eu disse para vocês também que já abriu. Por quê? Porque justamente aqui é o que está começando a se desenrolar. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Aqui o quarto selo, e olhei e eis um cavalo amarelo, não é amarelo, é esverdeado, e o seu cavaleiro sendo chamado morte, justamente esverdeado, cor de cloro tem aquela cor esverdeada que é cor de morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Então, quantas pessoas morrerão neste período antes da tribulação? Já neste período antes da tribulação, com tudo que está vindo, que está acontecendo, que vai se intensificar.
A quarta parte da terra morrerá. Mas é muita gente. Mas infelizmente, gente, a gente vai ver isso acontecer. Como que eles vão morrer? A espada aqui é justamente quando a falta de paz da terra chega no seu culminar, que é a terceira G. Então a espada, a terceira G, vai ter esse domínio de matar a quarta parte da terra. Sozinha, não. Pela fome. Então a fome, a carestia, a falta de dinheiro, a falta de condição, ela vai se tornando pior. E a própria espada traz a fome, porque a falta de alimento, a guerra traz a falta de alimento, né? Com a mortandade ou com as pestes, outra tradução diz pestes, eu vou usar pestes que você entende melhor. Então, dentro de uma guerra também existe o quê? Pestes, além daquelas que estão sendo lançadas, sabemos que estão vindo por aí mais, sabemos que está existindo a guerra, a própria morte, o próprio acúmulo de morte, quando a gente sabe que teve várias pestes aí no passado, que existiram, aliás, várias guerras no passado, a gente sabe que no meio das guerras existem mais pestes que se proliferam por causa do excesso de morte, certo? E por meio das feras da terra. Já falei disso aqui bastante tempo, bastante vezes, gente, isso aqui é muito interessante, porque feras da terra, a tradução aqui está muito pobre, porque aqui a palavra usada é etéreos, que significa besta fera, que é a mesma tradução para o anticristo, e aqui está dentro desse contexto, está falando para nós, que as pessoas serão mortas pelo reino do anticristo, que já está exercendo as suas funções, que é justamente toda essa causa aqui, ó, a peste, a fome e a terceira G, é causada por este reino que está sendo planejado, tudo isso está sendo colocado em prática. Então as bestas feras da terra é o próprio reino, é as suas formas de cuidados com os seus antídotos também, dentro desse sistema da besta fera, pelas próprias feras da terra, porque os animais estão entrando em situações também de estarem em descontrole também, vão matar pessoas, as próprias feras, animais, pelas bestas feras da terra, porque a gente sabe que muitos, por causa de antídotos, se tornarão revoltos, ficarão com as suas mentes obscuramente perturbadas e serão como zumbis, né? Engraçado que justamente os mortos matando, né? Trazendo morte, né? Os zumbis, ou o Apocalipse Zumbi, é um projeto deles, a trazer perturbação mental para muitos que também matarão, que serão também dentro dessas bestas feras da terra que estarão matando. E mais um ponto, gente, e esse liga o quarto selo ao quinto selo, que é a perseguição. A perseguição da igreja, a perseguição nesses últimos dias, ela vai acontecer. E as bestas feras da terra, aqueles que serão usados pelo mal para perseguir a igreja do Senhor, matarão a muitos. Ah, mas você está dizendo que vai matar a muitos? Infelizmente vai. Porque a igreja do Senhor tem sido muitos, né? Que tem nome de igreja, mas que não tem vivido a eficácia disso. Então, vai acontecer muitas coisas tristes, muitas coisas ruins, mas aquele que tem realmente mantido a sua fidelidade ao Senhor, o Senhor promete que vai guardar, porque Ele vai usar justamente as nossas vidas neste período. E por que eu falo que liga ao quinto selo? Porque justamente essas mortes por perseguição farão com que chegue aqui embaixo a quantidade de pessoas que estavam aqui clamando a Deus por justiça, porque morrerão com perseguições. Ó, quando abri o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, mortos pela perseguição. A igreja sendo morta. Só agora? Não, gente, toda a história. Desde o princípio da igreja, existiam pessoas que foram mortas por causa do evangelho. Então, estes mortos, todo o contexto, estarão diante do altar, né? Debaixo do altar, clamando a Deus por justiça. Mas o que Deus fala? Vamos ver aqui, ó. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, Senhor soberano santo Deus, nos julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Então, chegou aqui o momento em que o Senhor falou para eles: não, calma. Chegou o momento em que vocês estão representando os mortos em Cristo e eu estou dando para vocês vestidura branca, ou seja, estou ressuscitando vocês para serem arrebatados. Ele disse que repousassem ainda por mais um pouco de tempo. Por quê? Calma aí, aguenta firme aí, vocês vão repousar. Vai acontecer o arrebatamento e vocês vão aguardar um pouquinho. Até que também se complete o número dos seus conservos, seus irmãos, que vão ser mortos como igualmente, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, aqui está falando para nós
que o Senhor só vai trazer essa justiça que eles estão clamando aqui, depois, dentro do período da grande tribulação, né, onde vão morrer muitos ainda, por causa da perseguição, por causa do amor a Cristo, por negarem o anticristo, por não aceitarem a marca, serão mortos, e somente no final o Senhor trará esse juízo, que vai fazer justamente com que todos aqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus sejam vingados. A vingança do nosso Deus. Então, aqui nos aponta o arrebatamento dos mortos em Cristo, mas dos mártires que foram mortos por causa da perseguição. Perseguição esta que está aqui no quarto selo e que nós vamos ver acontecer ainda dentro deste período que eu disse para vocês que será glorioso. Existem 2 pontos: o caos e o avivamento. A glória de Deus sendo derramada e o caos instaurado de forma cada dia muito pior, como nunca se viu em toda a história da Terra. Então serão 2 pontos. E nós temos que estar realmente alicerçados e confiando que o Senhor é conosco, que vai nos usar, que tem um propósito para cada um de nós e que vai nos guardar, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir, certo? Isso é uma forma de Deus nos mostrar que Ele vai nos usar e cuidar de nós nesses últimos dias. E aí vem o 6º selo, que nós sabemos que é justamente o arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontece no 6º selo. Não vou entrar nesse detalhe agora. Eu já expliquei sobre isso em vários vídeos. Eu quero que vocês só entendam tudo aquilo que eu estou falando. E o que eu tenho para vocês como a cereja do bolo? Eu considero isso a cereja do bolo porque o Senhor, Ele completou isso no meu coração hoje, pela manhã, quando eu acordei. Foi Deus me dando esse presente glorioso, né? Eu sempre me questionei, eu vou aqui para Apocalipse 12, por quê? Porque o Senhor Jesus, né, chama a igreja arrebatada de filho varão. Eu sempre fiquei me perguntando, por que filho varão? Tanto é que existe uma confusão muito grande, tem pessoas que cismam dizer que o filho varão nasce da igreja, mas o filho varão não nasce da igreja, porque a mulher vestida de sol é Israel. Eu já falei sobre isso aqui quando descreve, né, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e com 12 estrelas na sua cabeça, está justamente nos apontando para o povo de Israel, para o sonho de José. O sol é a lua e as estrelas que formaram. Quem formou o povo de Israel? Foi, meu Deus do céu, o pai de José, gente, esqueci o nome dele agora. Mas quem formou justamente foi ele, né? Jacó, gente, lembrei. Foi Jacó, as mulheres, que aqui estão representadas só por uma, né? Que tiveram os filhos, e as 12 estrelas, que são os filhos de Israel, que deram início ao povo de Israel. E então, esta mulher vestida de sol é o povo de Israel, e o filho varão, ou seja, a igreja arrebatada, ela nasce desta mulher. E isso é interessante, e agora isso vai ficar mais testificado ainda, porque eu sempre me perguntava o porquê que era chamado de filho varão. Aí traz a confusão de muitos dizer que a mulher é Maria, que o filho varão é Jesus. Isso não tem cabimento, porque Jesus não é arrebatado aos céus ainda bebê, e recém-nascido, né? E a mulher, Maria, não foi para o deserto, então não tem sentido. A palavra de Deus, ela é profeticamente escrita, mas ela tem que ter um sentido. Então o que o Senhor me falou? Por que ele é chamado de filho varão? A lei diz que as mulheres do povo de Israel, quando elas têm o seu primeiro filho homem, ou o seu primeiro filho varão, lembre-se que a mulher, Israel, está tendo aqui o primeiro filho dela, o filho varão. O que esse filho ele é? O que ele herda? Ele é o herdeiro da promessa, ou seja, ele é aquele que tem direito à promessa, tanto da prosperidade do pai, como da riqueza do pai, como toma o lugar do seu pai. Então, a bênção de Deus está reservada para o filho varão. E eu vou ler para vocês aqui agora, ó. Quais são os direitos de primogenitura na Bíblia? O filho que possuía a primogenitura herdava não apenas as terras e as possessões de seu pai, a sua riqueza, a sua bênção, mas também a posição do pai como líder espiritual da família e a autoridade para presidir. Então, o filho varão que está prestes a nascer é essa representação, é aquele que herda, é aquele que tem de Deus a herança, é aquele que toma o lugar do seu pai. Por isso este filho vai reger as nações com o Senhor,
com cetro de ferro, porque o seu Pai rege as nações com cetro de ferro, o Senhor Jesus rege as nações com cetro de ferro, e nós regemos junto com ele. Então, todo o conjunto daquilo que Deus nos mostra está conectado com a sua palavra e com o entendimento daquilo que Deus nos ensina. E isso é maravilhoso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei, que vocês tenham acompanhado comigo. O assunto ele é extenso, ele é grande, mas ele é uma revelação gloriosa, ele é uma revelação da palavra do próprio Deus, ele é o conteúdo profético da Bíblia para o tempo que estamos vivendo. Onde nós estamos agora? O que será de nós? O que nós vamos viver? É isso exatamente que o Senhor acabou de nos mostrar aqui, de forma profética, na palavra dele. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês compartilhem esse vídeo e que vocês façam comentários, que vocês estejam comigo na próxima, tá bom? Eu agradeço vocês por estarem comigo até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.